Uma questão que me é colocada muitas vezes nas sessões de gestão financeira que ministro é a seguinte: o que é que devo fazer para melhorar o desempenho da minha empresa num ou em determinados indicadores? Que ações devo implementar para que futuramente a minha empresa possa ter este ou aquele rácio melhorado? Bom, esta é uma pergunta que faz todo o sentido, porque uma vez que nós calcularmos efetivamente indicadores ou rácios, é para que possamos compará-los com médias setoriais, mas também para que possamos efetivamente implementar medidas na empresa para elevar, para melhorar o desempenho da nossa organização. Estrategicamente, essas medidas, elas devem efetivamente ser implementadas, mas quais técnicas a análise financeira nos permite usufruir para que possamos pensar estrategicamente nos indicadores? Bom, uma das técnicas é a chamada análise Dupont. Essa técnica visa decompor, desagregar um indicador, nomeadamente a rendibilidade do capital próprio, e também um outro, que é a rendibilidade operacional do ativo, em vários outros indicadores determinantes para que possamos atuar num ou em vários de forma a aumentar, a melhorar o indicador central da análise. Neste vídeo vou falar sobre o modelo multiplicativo, que é uma vertente refinada aqui da análise Dupont. Então vejamos o seguinte exemplo. Uma determinada empresa, a Tequinov SA, apresenta um resultado líquido de 5 mil, um capital próprio de 50 mil. E a partir destes dois valores obtidos das demonstrações financeiras, eu calculo desde já a rendibilidade do capital próprio da empresa. A rendibilidade do capital próprio de uma empresa resulta em dividir o resultado líquido pelo capital próprio. 5 mil a dividir por 50 mil daria 0,1, multiplicando por 100, 10%. A rendibilidade do capital próprio desta empresa apresenta-se em 10%. Isto indica que a empresa gera um retorno de 10 cêntimos por cada euro investido pelos acionistas. Gerou naquele período. Este indicador ele deve ser comparado, obviamente, com os benchmarks do setor para avaliar o desempenho relativo da empresa, mas muito importante, a rendibilidade do capital próprio deve ser comparada com o custo do capital próprio da empresa. E este custo do capital próprio, se efetivamente é considerado o custo de oportunidade dos acionistas ou dos sócios, é importante que a rendibilidade do capital próprio esteja acima do custo do capital próprio para que haja efetivamente criação de valor para o acionista ou para o sócio da empresa. Mas se nos perguntassem como é que podemos aumentar a rendibilidade do capital próprio desta empresa, futuramente, para conseguirmos obter resultados acima dos tais 10%, podemos pensar então no modelo multiplicativo, uma análise mais refinada daquilo que é a análise básica de Dupont. No modelo multiplicativo, nós fazemos uma desagregação da rendibilidade do capital próprio em 6 indicadores. E temos aqui no exercício dados para todos eles. Temos um volume de negócios de 100 mil, uma margem bruta da empresa de 40 mil, um EBIT de 20 mil, o ativo económico de 80 mil. A minha preferência vai para o ativo económico, porque ele é aquele que está afeto efetivamente à área operacional da empresa. O ativo económico serão os ativos fixos líquidos mais as necessidades de fundo de maneio, e depois temos o resultado antes de impostos de 18 mil. Bom, fazendo uma desagregação do tal indicador, começamos por dividir a margem bruta pelo volume de negócios, e temos aqui um primeiro indicador, 0,4. Depois um segundo indicador divide o EBIT pela margem bruta, 0,5. Um terceiro indicador divide o volume de negócios pelo ativo económico, 1,25. Um quarto indicador divide o resultado antes de impostos pelo EBIT,
0,9. Um quinto indicador divide o ativo económico pelo capital próprio, temos 1,6. E depois o sexto indicador divide o resultado líquido pelo resultado antes de impostos. Quando estamos a pensar nos três primeiros indicadores, estamos a pensar em atuar estrategicamente na área operacional da empresa. O quarto e o quinto indicador vai nos permitir atuar na área financeira da empresa. O quinto indicador, que é o efeito fiscal, o sexto indicador, que é o efeito fiscal, vai nos permitir atuar através da área fiscal. A verdade é que se nós multiplicarmos estes 6 indicadores sucessivamente, vamos obter, no final disto tudo, igualmente a rendibilidade do capital próprio. 0,4 vezes 0,5 vezes 1,25 vezes 0,9 vezes 1,6 vezes 0,278 dá sempre 10%, porque nós nada mais fizemos do que desagregar o indicador rendibilidade do capital próprio em 6 das suas determinantes. Aumentando cada uma das determinantes, aumentaremos o indicador final. De uma forma estratégica, temos é que saber quais as determinantes que deverão, evidentemente, ser ampliadas, melhoradas. No caso em apreço, a margem bruta de 40% é uma margem bruta que indica uma boa eficiência operacional inicial da empresa. Um EBIT sobre a margem bruta de 0,5 sugere que metade da margem bruta é consumida pelos chamados gastos operacionais. Uma rotação do ativo de 1,25 indica uma utilização eficiente dos ativos. Já uma alavancagem de 1,6 mostra um uso moderado da dívida. Ora, é preciso atuar de uma forma estratégica. E ao analisarmos toda esta decomposição do indicador rendibilidade do capital próprio, sugere-se a eficiência operacional, ou seja, melhorar a eficiência operacional para aumentar o rácio EBIT-margem bruta. Em termos de alavancagem financeira, podemos considerar um aumento, mas controlada a alavancagem financeira da empresa, uma vez que quando a atuação é através da alavancagem financeira, pode-se incorrer efetivamente no risco de aumentar o risco da empresa por um maior endividamento e, portanto, é sempre com algumas reservas que a atuação deverá ser no âmbito da área financeira e também aqui na área fiscal, onde temos uma taxa efetiva de imposto de 27,8%, sugere-se que a empresa possa trabalhar, e num contexto legal, obviamente, na otimização fiscal, explorando eventualmente estratégias de otimização fiscal dentro do cumprimento rigoroso da norma fiscal que se impõe sempre. Bom, este modelo multiplicativo ele é uma ferramenta poderosa, porque oferece uma ferramenta para análise financeira estratégica. Ao desagregar a rendibilidade do capital próprio em componentes específicos, isto permite uma abordagem direcionada para a melhoria do desempenho financeiro global da empresa. E a identificação de áreas críticas. A aplicação deste modelo ele facilita a identificação de áreas críticas e a formulação de estratégias eficazes para o aumento sustentável da rendibilidade do capital próprio. Este modelo multiplicativo ele desagrega assim a rendibilidade do capital próprio, o Return on Equity, em 6 determinantes. As 3 primeiras, área operacional, as 2 seguintes, área financeira e a última, área fiscal. Atuar em qualquer uma delas, de forma a elevar, vai, obviamente, provocar, no final disto tudo, um aumento da rendibilidade do capital próprio. Há que saber onde atuar, quais são as áreas que efetivamente merecem ou impõem uma atuação estratégica.